Celeste estava sentada no salão Castelo Dourado, admirando suas amigas e antecipando a noite. Hoje ela apresentaria seu noivo, Quentin, proprietário de um enorme e próspero império agrícola. Em sua cabeça, essa noite era um ensaio para o triunfo. E o próprio Quentin dirigia-se ao encontro com um único objetivo: testar Celeste antes de ligar sua vida a ela para sempre. Os rumores sobre sua mercantilidade o preocupavam. Ele decidiu aparecer com a aparência mais simples possível, com uma jaqueta de trabalho manchada de óleo e botas sujas, para ver se ela o aceitaria quando ele não parecesse um milionário. Quando Quentin se aproximou da mesa, Celeste sentiu seu rosto se incendiar de raiva e humilhação. "Celeste? Desculpe, eu me atrasei um pouco", sussurrou Quentin, sua voz soando insegura. Celeste se levantou de um salto, rejeitando-o instantaneamente. "Não sei quem você é. Segurança! Como deixaram esse cheiro e essa sujeira entrarem aqui? Você veio rastejando da rua? Parece um mendigo e ainda ousa falar comigo. Saia daqui imediatamente!", gritou Celeste, com o rosto contorcido de repulsa. Os olhos de Celeste correram nervosamente, avaliando os danos que aquele mendigo causara à sua reputação. As amigas à mesa riam juntas. "Sim, Celeste. Eca, direto da rua!", gargalhou uma das amigas, cobrindo a boca com a mão. "Ele precisa ser desinfetado primeiro", acrescentou outra amiga, olhando para Quentin com desdém. Quentin sentiu uma profunda decepção. "Desculpem, eu pensei que..." começou Quentin, abaixando a cabeça. "Cale a boca! Não preciso de você aqui! Não quero que me vejam ao lado de alguém assim! Você é um nada!", disparou Celeste, sua voz impregnada de ódio. Naquele momento, Irene baixou lentamente a taça. Em seus olhos havia apenas uma fria condenação. "Celeste, pare com isso!", disse Irene com firmeza, sem levantar a voz. Celeste olhou para a amiga com raiva. "Você está defendendo esse mendigo?", indignou-se Celeste. "Estou defendendo a dignidade humana. Não sei quem ele é, mas a maneira como você o humilha é repugnante. Você tem medo que as pessoas pensem que você conhece um pobre. Sua alma está vazia", afirmou Irene, com um olhar cheio de desprezo. "Não quero ter nada a ver com uma pessoa tão cruel. Nossa amizade acabou, Celeste. Você me repugna", disse Irene, levantando-se da mesa. Irene pegou a bolsa e, virando-se, olhou para Quentin, que estava de cabeça baixa, passando por uma amarga decepção. "Senhor, por favor, vá embora. Você não merece ser tratado assim", sussurrou Irene com sincera compaixão, passando por ele. Quentin ficou em estado de choque. Sua investigação revelou a ganância da noiva. Mas a atitude de Irene, sua defesa feroz do sem-teto, por uma questão de princípios, tocou-o profundamente. Quentin era um homem com um destino excepcional. Ele nasceu em uma das famílias mais ricas e influentes do país. Desde o nascimento, ele teve acesso a todos os benefícios, mas desprezava a vida vazia e ociosa que muitos de seus colegas levavam. Quentin acreditava que o verdadeiro valor estava na criação e no respeito por aqueles que trabalham. Em vez de simplesmente administrar os ativos herdados, Quentin decidiu criar seu próprio império. Ele fundou uma empresa extremamente bem-sucedida que se tornou líder na área de agricultura nova e inteligente. Sua empresa administrava enormes propriedades rurais e desenvolvia métodos eficazes de cultivo. Quentin era um líder brilhante que conhecia pessoalmente muitos de seus funcionários. Ele era conhecido por respeitar profundamente o trabalho dos operários, engenheiros e agrônomos. Sua fortuna pessoal, conquistada graças ao seu dom para a gestão e às inúmeras horas dedicadas a negociações e planejamento, rapidamente superou a fortuna de toda a sua família. Quentin não era um bilionário mimado. Ele valorizava a autenticidade e a honra acima de tudo, e frequentemente aparecia nas instalações com roupas simples e discretas para que seus funcionários o vissem como um parceiro, e não apenas como um chefe de um escritório luxuoso. Seu sucesso e independência lhe trouxeram uma profunda e constante solidão. Ele procurava desesperadamente uma mulher que amasse o próprio Quentin,
e não seu sobrenome ou sua enorme fortuna. Quentin conheceu Celeste em um jantar beneficente, onde ela fez um discurso. Celeste era uma moça de família comum, de renda modesta, para quem o casamento com ele era a única chance de ascensão social. Celeste desempenhou habilmente o papel de alma gêmea. Ela não o bombardeava com perguntas sobre diamantes. Pelo contrário, ela falava sobre coisas importantes. Com atenção e admiração sinceras, ela questionava Quentin sobre as dificuldades de administrar uma empresa tão grande, sobre sua relação com os funcionários e sobre seus grandes sonhos. Ele ficou conquistado. Ele via nela um porto seguro, acreditando que ela era a única pessoa que realmente compreendia sua vida complicada. Quentin se apaixonou profundamente por Celeste pela ilusão de proximidade emocional que ela criava de forma tão convincente. Após o noivado, o encanto de Celeste começou a se dissipar. As exigências de luxo e as perguntas insistentes sobre seu contrato de casamento tornaram-se cada vez mais evidentes. Seu advogado expressou repetidamente sérias preocupações sobre o interesse obsessivo dela por seus bens pessoais. Quentin percebeu que não podia arriscar. Suas dúvidas se tornaram insuportáveis. Ele precisava fazer um último teste radical. Se ela o aceitasse quando ele estivesse vestido como um trabalhador comum de seus campos, o casamento aconteceria. Se ela o rejeitasse, esse desejo desesperado de descobrir a verdade o levou ao Castelo Dourado, vestindo uma jaqueta de trabalho suja. Ele estava preparado para a decepção, mas não para a crueldade pública e devastadora que o aguardava, e muito menos para a defesa inesperada de uma desconhecida. Irene era o oposto da sociedade superficial em que ela tinha que se mover. Ela nasceu em uma família abastada, mas não aristocrática, que construiu sua fortuna com trabalho árduo e honestidade nos negócios. Seus pais lhe incutiram a convicção de que caráter e princípios são incomparavelmente mais importantes do que status financeiro. Em seu mundo, a riqueza era um instrumento, não uma medida do valor humano. Irene alcançou um sucesso profissional impressionante, apesar de nunca ter precisado trabalhar por dinheiro. Ela ocupava um cargo de liderança em uma grande empresa internacional de consultoria, onde era necessário não apenas uma mente perspicaz, mas também uma ética inabalável. Ela era conhecida por sua franqueza e rejeição à falsidade, o que a tornava uma figura notável, mas nem sempre popular na alta sociedade. Ela era completamente indiferente à origem social ou situação financeira das pessoas ao seu redor. Irene e Celeste eram amigas íntimas desde a época da universidade. Irene apreciava aquela velha Celeste, que era ambiciosa, inteligente e sincera em seus desejos, quando eram apenas estudantes. Foi por causa dessa velha amizade que Irene manteve contato com Celeste, mesmo quando ela começou a perseguir desesperadamente o status social depois de conhecer Quentin. No entanto, nos últimos anos, Irene observou com crescente preocupação como Celeste estava mudando, tornando-se obcecada pelo luxo e pelos atributos externos da riqueza. Irene sentia essa falsidade crescente e via como as motivações de Celeste se tornavam cínicas, mas, sendo uma pessoa de princípios, evitava conflitos diretos, na esperança de que a amizade ainda pudesse ser salva. Ela foi ao jantar para compartilhar a alegria da amiga, mas já com profundas dúvidas. Para Irene, a cena no restaurante não foi um teste nem uma ação calculada. Foi um momento de amarga verdade que rompeu o último laço que a ligava a Celeste. Quando ela viu Celeste e suas amigas humilharem com tanta ódio e repulsa um homem que, na opinião delas, era apenas um vagabundo sujo, isso foi demais. Sua educação, seus princípios, sua fé pessoal na dignidade humana, tudo isso não permitiu que ela ficasse calada. Sua reação foi um ato puro e instintivo de defender a honra do estranho humilhado, bem como uma ruptura definitiva com a gananciosa e cruel Celeste, em que sua ex-amiga se transformara.
Quentin saiu do restaurante sentindo uma profunda e devastadora melancolia. A jaqueta de trabalho suja, que deveria ser apenas um disfarce, agora parecia uma bandeira vergonhosa de sua cegueira. Ele caminhou pelas ruelas até avistar seu discreto SUV de trabalho. Seu assistente, Henry, estava ao volante. Henry era um homem da velha guarda, um profissional que não fazia perguntas desnecessárias. Quentin abriu a porta, sentou-se no banco de trás e a fechou com força. Senhor? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Henry, sem se virar, percebendo a tensão de Quentin. Sim, Henry. Aconteceu. A voz de Quentin era baixa e calma, mas por trás dessa calma escondia-se uma determinação fria. O noivado está cancelado. Cuide disso imediatamente. Entendido, senhor. Vou preparar todos os documentos para a rescisão. E quanto a... Celeste, Henry falou com cautela. Bloqueie as contas que eu abri para ela. Coloque à venda amanhã de manhã o apartamento que comprei para ela no centro. Não vou deixar um centavo para ela, ordenou Quentin. Havia uma fria justiça em sua voz. Ela queria riqueza, Henry. Agora vai perdê-la. E não ligue para ela. Ela ligará. Na manhã seguinte, enquanto Quentin estava em seu escritório, seu telefone não parava de tocar com as ligações de Celeste. Quentin, já sabendo de suas motivações, atendeu o telefone no 20º toque. Estou, respondeu Quentin friamente. Quentin! Quentin! Graças a Deus! É a Celeste! Disse uma voz histérica, cheia de lágrimas falsas. Por que você não atendeu o telefone? Eu não dormi a noite toda. O que tudo isso significa? Você ficou chocada porque seu jantar foi interrompido por um vagabundo sujo. Eu me lembro, respondeu Quentin com desprezo indisfarçável. Não, foi um mal-entendido, meu amor. Eu pensei que fosse algum louco. Eu fiquei com medo. Você tem que entender, eu simplesmente não podia passar vergonha na frente das minhas amigas. Era uma máscara social. Celeste tentou freneticamente construir uma linha de defesa patética. Máscara? Quentin a interrompeu com a voz firme como aço. Eu vim testar sua alma, Celeste, e ela se mostrou vazia. Não é uma máscara, é você. Mas você é o culpado por tudo. De repente, Celeste explodiu, seus soluços dando lugar à pura raiva. Por que você veio assim? Por que você me colocou nessa situação? Você sabia o quanto essa noite era importante para mim. Você mesmo provocou minha reação. Você queria que eu passasse vergonha. Admita! Quentin ficou sem palavras por um momento diante dessa insolência. Você está me acusando de ter chamado seu noivo de nada, disse Quentin lentamente e com dificuldade. Isso é o cúmulo do cinismo, Celeste. Mas nós nos amamos. Quentin! Eu te amo. Eu amo o seu sucesso. Por favor, me dê uma chance. Diga ao Henry para não cancelar nada. Celeste passou a implorar, mas por trás desse tom era possível ouvir o pânico pela perda de bilhões. Amor? Quentin sentiu uma repulsa absoluta. Você está estressada agora porque seu advogado já recebeu a notificação de rescisão. Seu apartamento está à venda e suas contas foram encerradas. Você está estressada porque perdeu seu futuro, Celeste, não porque perdeu a mim. Na linha, ouviu-se um grito agudo e abafado de Celeste. Você não pode fazer isso. Você não vai deixar esses rumores sobre nós destruírem minha reputação. Sua voz tornou-se exigente novamente, revelando sua verdadeira face gananciosa. Você mesma cuidou da sua reputação ontem. Adeus, Celeste. Não me ligue mais. Quentin disse isso e, sem esperar pela resposta, desligou o telefone. Um mês se passou desde aquela noite humilhante no Castelo Dourado e o telefonema decisivo de Quentin. Para Quentin, foi um tempo de recuperação. Para Celeste, um tempo de queda e raiva fervente. Henry era impecável. Uma semana depois, Celeste já havia recebido a notificação da venda de seu luxuoso apartamento e foi forçada a se mudar para um apartamento alugado comum em um bairro não muito prestigiado. Suas contas estavam vazias e seu nome nos círculos sociais
Apesar de todas as suas tentativas de salvar a aparência, tornou-se sinônimo de caça fracassada ao milionário. Celeste estava sentada em sua nova realidade. Um pequeno e abafado apartamento alugado. Em vez de mármore brilhante sob seus pés, havia um laminado rangente. Em vez de paredes de seda, havia um papel de parede desbotado e sem brilho. Não havia nada ao seu redor que ela amasse. Nem ouro, nem antiguidades, nem mesmo espaço. O supermercado mais próximo tornou-se sua única boutique. Sua raiva não era apenas uma emoção. Era física, quente como uma febre. Queimava seu peito e contraía suas mandíbulas. Celeste não chorava o noivo perdido. Ela chorava a sua vida destruída. Quentin não apenas foi embora. Ele a jogou do topo, deixando-a na lama, depois que ela já havia sentido o gosto da luxúria ilimitada. Ele achou que poderia simplesmente me jogar fora como lixo indesejado, me forçar a viver assim? Sussurrou Celeste, sua voz baixa de raiva. Ela olhou para as mãos. Recentemente elas brilhavam com diamantes, e agora seguravam a conta de luz. Não vou perdoá-lo por essa humilhação. Vou fazer com que ele se arrependa de ter ousado me testar. Toda a sua calculista e ambição, que antes eram direcionadas para a sedução, agora estavam concentradas na vingança. Ele queria justiça? Ele teria uma retribuição que queimaria seu maior orgulho, seu bom nome. Alguns dias depois, uma série de artigos apareceu na imprensa sensacionalista e em influentes blogs sociais. As informações foram apresentadas como sendo de uma fonte muito próxima e confiável. A manchete gritava: Quentin Sterling, um sádico encoberto, ex-noiva acusa bilionário de violência física brutal. O conteúdo dos rumores era terrível. Celeste, sem se identificar, afirmava que Quentin Sterling era um agressor violento e dissimulado. Ela contava que sua descrição pública era apenas uma máscara e que, na vida privada, ele se permitia cometer violência física e humilhações. Ele me causava dor regularmente, mas sempre de forma a não deixar marcas visíveis. Seu teste no restaurante quando ele apareceu sujo foi a gota d'água. Foi um ato de tortura psicológica e humilhação pública. Quando pedi que ele fosse embora para evitar um escândalo, ele me abandonou. Ele temia que eu contasse a verdade sobre sua crueldade oculta, dizia um trecho da fonte anônima. Foi um golpe perfeito. A acusação de violência física destruiu instantaneamente sua imagem de homem decente. As ações de sua empresa despencaram. Quentin estava sentado em seu escritório, com o rosto mortalmente pálido, quando Henry colocou as cópias dos artigos diante dele. Senhor, isso é demais. A acusação de violência. Henry parecia realmente assustado pela primeira vez. Ela passou dos limites. Ela não quer apenas dinheiro, Henry. Ela quer que eu seja destruído. Quentin sussurrou, sentindo-se tomado por uma raiva justificada. Ela quer que eu pareça o pior dos tiranos. As palavras da ex-noiva sobre abuso físico são muito difíceis de contestar, senhor. Ela está se apresentando como vítima, admitiu Henry. Quentin fechou os olhos. Os rumores pareciam extremamente plausíveis. De repente, ele teve uma ideia. A testemunha. Espere, Henry. Houve um encontro, uma cena que ela não levou em consideração. Quentin ergueu a cabeça bruscamente. No restaurante, quando eu estava com roupas sujas. Irene? Henry franziu a testa. Irene, senhor. Aquela que estava sentada com eles? Sim. Ela estava lá. Ela viu Celeste humilhar o sem-teto. O homem que, como Celeste agora afirma, era seu noivo cruel. Irene viu eu ficar passivo, em choque, enquanto Celeste vomitava pura e descarada maldade. Irene viu a verdadeira crueldade naquela noite, mas não a minha. Ela é a única pessoa que pode testemunhar que Celeste é capaz de tal maldade e que ela não é uma vítima gentil e submissa. Quentin levantou-se, seus olhos brilhando com um novo fogo. Não era apenas uma defesa dos negócios. Era uma luta pela verdade. Henry, esqueça os advogados por enquanto. Preciso encontrar Irene.
Agora mesmo. Preciso da ajuda dela. Quentin estava sentado em seu escritório, olhando para a tela cheia de manchetes que o chamavam de sádico oculto. Pela primeira vez, seus bilhões e influência eram absolutamente impotentes contra mentiras pessoais e sujas. As refutações jurídicas apenas jogavam lenha na fogueira. As pessoas acreditavam não nos documentos, mas na vítima. Ele jogou as impressões fora. Ele não precisava de um advogado. Ele precisava de uma testemunha da verdade. Henry, disse Quentin, deixe o departamento jurídico. Encontre o número pessoal de Irene. E nada mais. Não quero saber onde ela mora ou quanto ganha. Isso não importa. 15 minutos depois, o número estava em sua mesa. Quentin pegou o telefone. Ele sabia que uma ligação comum oferecendo ajuda só causaria repulsa. Irene não valorizaria nem riqueza, nem poder. Ela valorizaria apenas a franqueza. Tenho que ser absolutamente honesto. Não como um bilionário em busca de salvação, mas como um homem em busca de justiça, decidiu Quentin. Ele discou o número sozinho, abandonando o hábito de ligar através da secretária. Os toques pareciam estranhamente altos no silêncio do escritório. Irene? Perguntou Quentin. Sua voz era incomumente formal, sem arrogância. Sim, sou eu. Quem está falando? Respondeu Irene. Sua voz era calma e cautelosa. É Quentin Sterling, aquele que você defendeu no restaurante há um mês. Você parece ter dito que não se impressiona com dinheiro, mas sim com ações. Quentin não ficou com rodeios. Minha ação naquela ocasião foi um teste, mas agora estou pedindo sua ajuda séria. Minha reputação está em risco. E não se trata apenas de problemas comerciais. Do outro lado da linha, houve uma pausa, cheia de choque e cautela. Você quer que eu me intrometa novamente em seu teatro pessoal? Perguntou Irene friamente. Não. Quero que você ajude a proteger a verdade de uma mentira monstruosa, respondeu Quentin. Não estou pedindo lealdade, peço justiça. Encontre-se comigo em um local neutro. Ouça-me e depois decida. A ameaça é muito real. Quentin esperou, sabendo que seu destino dependia dos princípios daquela mulher. Após um longo silêncio, Irene suspirou profundamente. Tudo bem, Quentin Sterling. Encontramo-nos hoje às 5 na Galeria Sirene. Lá é tranquilo e não há imprensa. Quentin desligou o telefone. Ele sabia que o primeiro e mais difícil passo havia sido dado. Agora, ele precisava convencê-la de que defender a justiça era mais importante do que evitar o escândalo. O encontro aconteceu pontualmente às 5 horas na Galeria Sirene. Era um lugar tranquilo e neutro, repleto de arte contemporânea, que parecia refletir a situação complicada em que se encontravam. Irene o esperava em pé, ao lado de uma escultura minimalista, vestindo um terno formal. Sua postura não demonstrava agressividade, mas havia distância e um olhar analítico. Estou aqui, Quentin Sterling, disse Irene. Sua voz era seca e profissional. Ela não ofereceu um lugar para sentar e não perdeu tempo com conversas sociais. Explique-me o que está acontecendo e tente ser breve. Odeio perder tempo com os dramas alheios. Quentin apreciou sua franqueza. Ele não se justificou pelo passado. Obrigado por ter vindo. Você está certa, é um drama, mas não diz respeito apenas a mim. Celeste, tendo perdido tudo o que esperava ganhar, iniciou uma campanha. Sei que você viu as manchetes me chamando de tirano, começou Quentin. Eu vi. Era de se esperar. Quando uma pessoa gananciosa perde dinheiro, ela se vinga. Mas não entendo por que isso me diz respeito. Não sou seu advogado. Irene cruzou os braços, dando a entender que sua paciência tinha limites. Ela não me acusa de desonestidade financeira, Irene. Ela afirma que sou secreto, abusivo e cruel, e que lhe causei dor física. Quentin pronunciou essas palavras lentamente, sentindo como elas queimavam. Ele observou atentamente a reação dela. Irene perdeu o controle por um momento. Seus olhos se arregalaram e suas mãos caíram. A acusação de violência física era grave demais para ser descartada como vingança de uma noiva decepcionada.
Você está brincando? Isso é monstruoso, sussurrou Irene. É monstruoso e é mentira. Mas ela se apresenta como uma vítima gentil e submissa, e a mim como um animal que, em fúria, a deixou sem nada. O público acredita nela porque ela é a noiva, e eu sou o bilionário que pode fazer o que quiser. Quentin foi direto ao ponto. Ele se inclinou para mais perto. Sua voz tornou-se confidencial, mas não suplicante. Irene, você é a única testemunha que viu quem de nós dois é realmente capaz de crueldade. Naquela noite, você viu como eu fiquei passivo, em choque com as palavras dela. E você viu como Celeste expôs sua raiva pura, descarada e venenosa, humilhando uma pessoa que ela considerava inferior a si mesma. Quentin continuou, apontando para o dilema moral. Ela agora está tentando convencer o mundo de que é uma vítima inocente e submissa. Mas você viu que ela é uma tirana capaz de um desprezo repugnante. Você defendeu um estranho porque não tolera a crueldade. Não estou pedindo que me defenda. Peço que defendam a verdade. Se ficarem calados, a mentira vencerá e destruirá não apenas minha reputação, mas também aquilo em que vocês acreditam. Vocês não estão me defendendo. Estão defendendo a justiça. Irene ficou parada, processando as acusações chocantes e seu próprio papel nessa história. Quentin não era mais para ela o bilionário provocador. Ele era um homem que tentavam destruir com mentiras, e ela era a única chave para sua salvação. Irene se afastou de Quentin e caminhou lentamente ao longo de uma série de pinturas abstratas, tentando organizar seus pensamentos. As palavras violência física ecoavam no silêncio da galeria. Ela não conseguia se concentrar em nenhuma das obras expostas, percebendo que seu mundo interior estava muito mais caótico do que qualquer abstração. Isso não é da minha conta. Irene tentava se convencer freneticamente. Já paguei o preço, rompendo a amizade. Por que eu deveria arriscar minha carreira e minha paz por causa dele? Irene relembrou novamente a cena no restaurante. Ela se lembrava claramente do ódio e do desprezo nos olhos de Celeste quando ela gritava com o sujo Quentin. Agressor, refletia Irene. Não. Eu vi um homem que parecia deprimido e profundamente decepcionado. Havia choque em seus olhos, mas não raiva. Ele estava ali como uma vítima, aceitando passivamente as humilhações verbais dela. Seu instinto profissional dizia: Celeste, como ninguém, é capaz de agressão e crueldade calculista. Irene viu isso no momento em que Celeste humilhou publicamente o estranho. Se ela se calasse agora, isso significaria que ela permitiu que uma mentira monstruosa vencesse, e seus princípios se revelariam nada mais do que hipocrisia cautelosa. O risco era enorme. Envolver-se em um escândalo com um bilionário e uma ex-amiga significaria o fim de uma vida tranquila, um risco para sua reputação profissional impecável, construída ao longo de anos com base na discrição e na confiabilidade. Irene suspirou profundamente e se virou para Quentin. Seus olhos revelavam uma luta interna. Quentin, começou Irene, com a voz baixa. O que você disse é muito sério. Eu ouvi seu apelo à minha consciência, mas preciso tomar uma decisão que pode afetar toda a minha reputação e tranquilidade no futuro. Ela balançou a cabeça. Não posso lhe dar uma resposta agora. Preciso de tempo para ponderar o que é mais importante para mim: princípios ou segurança. Quentin, apesar de sua situação desesperadora, permaneceu calmo. Ele sabia que, se pressionasse, a perderia para sempre. Respeito sua escolha, Irene, respondeu Quentin. Sua voz era baixa, mas firme. Não vou apressá-la. Quando estiver pronta, estarei esperando sua ligação. Quentin acenou para ela, demonstrando total confiança, e, sem dizer mais nada, saiu da galeria. Ele deixou Irene sozinha, com seus princípios e o fardo de seu destino. Passou-se exatamente uma semana. Quentin não ligou para ela, dando-lhe exatamente o espaço necessário para tomar a decisão moralmente correta que ela exigia.
Na sexta-feira à noite, quando todas as matérias sobre Quentin atingiram seu auge, Irene tomou a decisão final. Ela saiu para o balcão, sentiu o ar frio da noite e discou o número de Quentin Sterling. Quentin atendeu quase instantaneamente, como se estivesse esperando essa ligação a semana toda. "Estou ouvindo", disse Quentin. Sua voz estava tensa, mas sem tom interrogativo. "É a Irene", ela falou calmamente, mas com firmeza. "Eu tomei uma decisão. Não posso permitir que essa mentira continue." Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro profundo e contido de alívio. "Eu vi o que aconteceu, Quentin. Eu vi a verdadeira face de Celeste naquela noite. E não acredito nas palavras dela sobre violência. Não vou ficar de braços cruzados enquanto uma pessoa inocente é destruída por mentiras. Vou fazer isso pela verdade." "Irene, você não imagina o quanto sou grato a você", Quentin falou com sinceridade. "Não me agradeça. Somos parceiros nessa luta, não amigos. E tenho uma condição." Irene passou imediatamente ao assunto. "Não vamos apenas dar entrevistas. Não vamos nos esconder atrás de advogados. Precisamos revidar publicamente e documentadamente. Precisamos usar minha história para provar que Celeste é uma mentirosa calculista e cruel. Quero que você prepare uma coletiva de imprensa com o máximo de divulgação possível." Como quiser, Quentin aceitou as condições sem hesitar. "Por onde começamos?" "Desde o início. Preciso de todos os detalhes do seu teste e preciso ter acesso às suas pessoas para desenvolver a estratégia perfeita. Amanhã de manhã." No meu escritório, Irene desligou o telefone. Agora que a decisão estava tomada, sua gestora profissional de crises entrou em ação. A luta estava apenas começando. Na manhã seguinte, Quentin Sterling chegou ao escritório de Irene. Era um escritório claro e minimalista, que transmitia profissionalismo e discrição. Henry esperava na recepção, e Quentin entrou sozinho. Irene estava sentada à mesa. Diante dela havia cópias de artigos e relatórios financeiros relacionados à queda das ações de Quentin. Ela não era mais a mulher preocupada da galeria. Ela era uma consultora em situação de crise. "Sente-se, Quentin", começou Irene sem perder tempo. "Seu nome agora é tóxico. Não podemos simplesmente dar uma negação. Precisamos de uma bomba da verdade. E para que ela funcione, preciso de absolutamente todos os detalhes do seu teste." Quentin começou a contar, começando pela própria decisão de fazer o teste. Ele explicou seu motivo: encontrar sinceridade depois de muitos anos convivendo com pessoas egoístas. "Então, você apareceu no restaurante com roupas sujas para testar como Celeste reagiria a você quando você não tivesse status", resumiu Irene, fazendo anotações. Qual era o objetivo? Humilhá-la ou descobrir a verdade? Encontrar a verdade. Eu dei uma chance a ela. Eu dei a ela a oportunidade de mostrar humanidade. Eu estava disposto a perdoá-la por muitas coisas, mas não pelo desprezo pelo ser humano, respondeu Quentin com firmeza. "Muito bem. Esse é o nosso ponto de partida." Irene bateu com a caneta na mesa. "Não vamos refutar as acusações de violência diretamente. Vamos neutralizar a acusadora. Vou testemunhar que Celeste não é uma vítima, mas uma mentirosa calculista e cruel. Vamos inverter a narrativa. Não é ela a vítima do seu abuso, mas você a vítima da crueldade dela." Irene esboçou um plano que era tão ousado quanto arriscado. Ela explicou que precisavam de um golpe rápido e público, e não de lentos processos judiciais. "Organizaremos uma coletiva de imprensa. No palco estaremos apenas você e eu, sem advogados. Sua aparição mostrará que você não está se escondendo", explicou Irene. "Você deve fazer uma declaração curta e emocionalmente contida e passar a palavra para mim. Eu falarei como testemunha independente, uma pessoa que sacrificou a amizade por princípios. Minha palavra tem peso porque não tenho nenhum interesse financeiro na sua empresa. Não vou falar sobre o seu dinheiro ou as acusações de violência dela. Vou contar minha história, como testemunhei seu teste
e como Celeste descarregou sua raiva pura e venenosa sobre o pobre homem. Vou mostrar que o caráter de Celeste é incompatível com a imagem de vítima inocente. A sociedade precisa entender que as acusações atuais dela são apenas a última e mais cruel tentativa de se vingar da humilhação. Irene olhou para ele com desafio. Esta é sua única chance. Você deve confiar totalmente em mim, e daremos à imprensa apenas 15 minutos para não deixá-los desviar a conversa. Eu confio em você, respondeu Quentin. Seu testemunho, Irene, é nossa única chance. Serei convincente, prometeu Irene. Contarei o que vi e deixarei que o público decida quem de nós é o tirano e quem é a vítima. No dia seguinte, a notícia da coletiva de imprensa de Quentin Sterling agitou a mídia. Jornalistas se reuniram na sala de conferências, esperando ver um bilionário humilhado que se defenderia desesperadamente das terríveis acusações de violência. Quando Quentin apareceu, ele estava impecável em seu terno caro, mas seu rosto estava sério e contido. Ele se aproximou do pódio, mas não falou imediatamente, permitindo que o silêncio preenchesse a sala. Não os reuni aqui para negar ou negociar, começou Quentin. Sua voz era calma, sem emoção, o que só reforçava sua autoridade. As mentiras espalhadas pela minha ex-noiva são monstruosas, mas são impotentes contra a verdade. Medidas legais serão tomadas, mas agora quero mostrar-lhes outra coisa. Ele fez uma pausa. Seu olhar deslizou pelas fileiras cheias de flashes de câmeras. Não vou comentar mentiras sujas. Vou apenas dizer, para refutar mentiras, é preciso a verdade. E peço que se manifeste a única pessoa que viu o verdadeiro caráter da acusadora. Quentin afastou-se, convidando Irene a se aproximar com um gesto. A imprensa ficou em silêncio, perplexa. Irene subiu ao palco. Ela parecia calma, profissional e absolutamente desinteressada no drama. Ninguém na sala, exceto Celeste, sabia quem ela era. Meu nome é Irene. Ela começou, com voz clara e segura. Não tenho nenhuma relação com a empresa de Quentin Sterling. Não sou sua funcionária, nem parente, nem sua nova namorada. Sou consultora independente e, até recentemente, era amiga íntima de Celeste. A sala explodiu instantaneamente em barulho e sussurros. Os jornalistas escreviam freneticamente. Há uma semana, Quentin Sterling me procurou. Ele me pediu para falar. Eu concordei, não por ele, mas por justiça, continuou Irene, mantendo a atenção da audiência. Vocês acham que Celeste é uma vítima delicada e submissa. Mas eu vi sua verdadeira face. Irene começou a contar sobre aquela noite. Sua voz não tremia. Ela descreveu como Quentin chegou com roupas sujas e como Celeste reagiu. Celeste não reconheceu nele seu noivo. Ela viu um homem sujo e miserável. E, em vez de se preocupar ou pelo menos permanecer neutra, ela despejou sobre ele uma torrente de desprezo cruel e repugnante e insultos. Você está me envergonhando. Vá embora, seu nada. Essas foram as palavras que ouvi. Irene fez uma pausa dramática. Fiquei tão chocada com essa raiva e desprezo descarados por um ser humano que imediatamente rompi toda a relação com ela, disse Irene, com a voz mais alta, cheia de indignação moral. Não sei se Quentin Sterling é abusivo na vida pessoal, mas sei que Celeste é uma pessoa capaz de crueldade calculista, pública e sem motivo, e de sadismo em relação àqueles que ela considera inferiores a si mesma. Irene olhou diretamente para as câmeras. Eu vi seu verdadeiro rosto cruel. E é precisamente porque vi que ela é capaz de tal maldade que não acredito em nenhuma das suas palavras. As suas acusações atuais são apenas a última e mais cruel tentativa de se vingar da sua própria humilhação. Estou aqui para testemunhar a verdade. A tirana nesta história é a Celeste. A sala explodiu em gritos e perguntas. Irene, cumprindo seu dever, olhou para Quentin. A flecha da verdade havia sido lançada. Quentin pegou o microfone calmamente. Obrigado, Irene. Não temos mais nada a acrescentar. Vamos aguardar a decisão do público.
concluiu Quentin. E os dois deixaram o pódio juntos, deixando os jornalistas em estado de choque total. A declaração de Irene causou um efeito bombástico, mudando completamente o rumo do escândalo. A imprensa, que apenas algumas horas antes se preparava para acabar com Quentin, agora estava dividida. As manchetes do dia seguinte gritavam: Testemunha da consciência. Amiga de Celeste refuta a violência e acusa a noiva de crueldade. Quentin Sterling, vítima e não tirano. Testemunho chocante sobre o caráter de Celeste. Quem é o verdadeiro agressor? Testemunha desconhecida vira o escândalo de Sterling. As palavras de Irene tiveram um peso incrível justamente porque ela era uma testemunha independente e, além disso, amiga da acusadora. Ela não estava defendendo Quentin. Estava condenando a crueldade de Celeste, que ela viu pessoalmente. Henry, observando o salto nas ações da empresa de Quentin após a coletiva, mal conseguia conter sua alegria. Senhor, funcionou perfeitamente. As palavras dela atingiram o ponto fraco. O público odeia a hipocrisia mais do que a riqueza. Eles viram que Celeste mentiu não apenas sobre você, mas também sobre seu caráter. Informou Henry a Quentin por telefone. Isso é apenas o começo, Henry. Celeste não vai recuar. Ela é um animal encurralado, alertou Quentin. Celeste assistiu à coletiva de Irene na pequena e sombria sala de estar de seu apartamento alugado. Ela jogou o controle remoto da TV na parede. Seu rosto se contorceu em uma expressão de tanta raiva que ela quase sufocou. Essa traidora! Gritou Celeste. Ela era minha amiga, eu lhe dava conselhos, e agora ela me trai por causa da moral? Por causa dessa verdade inútil? Seu plano era perfeito. A acusação de violência física era infalível. Não exigia provas, apenas lágrimas e uma imagem convincente de vítima. E então surge Irene, destruindo a base de sua vitimização. A raiva deu lugar a uma determinação fria e mortal. Celeste rapidamente percebeu o que precisava fazer: atacar a testemunha. Ela imediatamente entrou em contato com seus últimos contatos leais na imprensa sensacionalista. Não me importo com o que vocês vão escrever. Irene é uma mentirosa. Ela tinha inveja de mim. Escrevam que ela é uma consultora fracassada que usa o escândalo para chegar ao estrelato, que foi ela quem me incriminou. Mostrem-na como uma stalker ciumenta e obcecada, ordenou Celeste ao telefone. Começou uma nova onda de artigos dirigidos pessoalmente contra Irene, questionando suas motivações e profissionalismo. Quentin e Irene se encontraram novamente, mas desta vez no escritório de Quentin. Irene estava pronta para a contraofensiva de Celeste. Suas palavras sobre inveja e fracasso já foram publicadas. Qual é a sua reação? Perguntou Quentin. Nenhuma reação. Essa é a essência, respondeu Irene, olhando calmamente para Quentin. Celeste está tentando me arrastar para a lama, mas eu não vou entrar nesse jogo. Meu valor está em ter me afastado do drama, e não em ter mergulhado nele. Nós temos a verdade, ela só tem histeria. O que vamos fazer agora? Quentin ficou impressionado com a frieza dela. Você dá o próximo passo, explicou Irene. Você precisa mostrar não apenas que Celeste está mentindo, mas também por que ela está mentindo. Você deve declarar publicamente suas motivações financeiras, mas faça isso de forma impecável, baseando-se em fatos. Irene empurrou as impressões em sua direção. Henry preparou um relatório. Você tem todas as provas de como Celeste esvaziou rapidamente suas contas após o rompimento, de como ela tentou vender seus presentes. Você entrará com uma ação por difamação, mas divulgará publicamente apenas uma frase. Minha ex-noiva não mente por vingança. Ela mente porque perdeu sua fonte de renda e agora está tentando extorquir dinheiro. Eu preciso mostrar que tudo o que a interessa é dinheiro, não violência. Vamos expô-la como uma mentirosa egoísta, não apenas uma mulher magoada. Compreendeu Quentin? Exatamente. Você vai pressionar os motivos financeiros e eu vou pressionar o colapso moral. Só assim faremos com que o público se afaste da sua história de vítima, concluiu Irene.
A luta será longa, Quentin. Mas agora temos o mais importante, a comprovada natureza de mentirosa. Quentin, seguindo o plano de Irene, não esperou que a opinião pública se acalmasse. 2 dias após a coletiva de Irene, ele convocou uma nova coletiva de imprensa. Desta vez, ele não parecia emocionado, parecia um financista ofendido. Ao seu lado estavam seus advogados, mas só ele falava. Minha ex-noiva afirma que sou um tirano. Ela fala de crueldade e violência. Começou Quentin, com a voz gelada. Irene já lhes mostrou qual é o verdadeiro caráter da acusadora. Agora, deixem-me mostrar qual é o verdadeiro motivo dessa calúnia. Ele fez um gesto para que Henry exibisse um slide na tela. Era um gráfico detalhado, mas simplificado, das transações financeiras de Celeste antes e depois do rompimento. Depois que tomei a decisão de romper, todas as contas que eu mantinha para Celeste foram bloqueadas, e o apartamento em que ela morava foi colocado à venda, explicou Quentin. Nas últimas 4 semanas, Celeste Fox fez várias tentativas de entrar em contato com meus advogados, oferecendo retirar todas as suas reivindicações em troca de um grande acordo financeiro. Essas tentativas foram ignoradas. Quentin olhou diretamente para a câmera. Minha ex-noiva não está mentindo por vingança ou por trauma. Ela está mentindo porque perdeu sua fonte de renda e agora está tentando extorquir dinheiro. A acusação de violência é uma ferramenta de chantagem. Ela está usando uma mentira monstruosa para manipular a opinião pública e obter compensação pelo estilo de vida que perdeu. Ele terminou sua declaração colocando uma pasta com documentos na tribuna. Meus advogados estão entrando com uma ação oficial por difamação e extorsão. Apresentaremos ao tribunal todas as provas de suas tentativas de chantagem. O segundo golpe foi desferido. O primeiro golpe de Irene destruiu sua imagem moral, e o segundo golpe de Quentin destruiu seu motivo de vítima. A acusação de extorsão, apoiada por gráficos financeiros, foi a gota d'água. Celeste, que antes recebia simpatia como vítima, agora parecia aos olhos do público uma mentirosa gananciosa e calculista. A imprensa sensacionalista, vendo que a história estava se voltando contra ela, mudou instantaneamente de tom. Em vez de simpatia, Celeste começou a receber uma onda de condenação pública. As notícias sobre a invejosa, fracassada Irene desapareceram instantaneamente, e toda a atenção se voltou para sua ganância financeira. Celeste tentou dar uma nova entrevista, mas isso só piorou sua situação. Ele está mentindo! São os advogados dele que estão me obrigando a ficar calada. Ele é um abusador e um tirano, e está tentando comprar meu silêncio, gritou Celeste histericamente ao telefone para o repórter. Mas ninguém mais acreditava nela. Sua raiva furiosa e descontrolada e suas acusações, em contraste com as provas financeiras frias de Quentin e o testemunho calmo de Irene, agora pareciam a reação clássica de uma chantagista pega em flagrante. Suas últimas conexões foram rompidas. Celeste ficou sozinha em seu pequeno apartamento, vendo seu nome passar de socialite a sinônimo de chantagista descarada. Uma semana depois, Quentin se encontrou com Irene no mesmo escritório claro e minimalista. Você conseguiu o impossível, Irene, disse Quentin. As ações se recuperaram. A ação por difamação foi movida e tinha todas as chances de sucesso. Você salvou minha empresa e, mais importante, meu bom nome. Eu salvei minha consciência, Quentin, respondeu Irene. Celeste recebeu o que merecia. A mentira sempre perde quando a verdade se opõe a ela. Irene pegou uma pasta. Preparei o relatório final para você. Meu trabalho está concluído. Espere, disse Quentin, afastando o relatório. Eu entendo que você não trabalha por dinheiro, mas não posso simplesmente ir embora sem compensá-la por esse risco. Quero fazer uma grande doação anônima para o seu fundo de caridade, se você tiver um, ou pelo menos para um fundo que você apoia. Irene sorriu pela primeira vez. Não era o sorriso sedutor de Celeste, mas um sorriso sincero e tranquilo. Não tenho um fundo, Quentin.
Mas existe um fundo de assistência social para idosos solitários. Ela o nomeou. Pessoas que não têm como exigir justiça. Ótimo, isso será feito. Quentin assentiu. Obrigado, Irene. Você me ensinou que o verdadeiro valor não está no que você esconde, mas no que você está disposto a defender. Você mesmo sabia disso, Quentin. Você apenas se esqueceu, disse Irene. Quando Quentin se foi, ele não sentiu nem desejo nem necessidade de procurar uma nova noiva. Ele sentiu leveza. Ele descobriu a verdade sobre Celeste, encontrou uma aliada em Irene e voltou a acreditar que seus princípios podiam ser mais fortes do que sua riqueza. Sua história com Celeste estava encerrada para sempre. 6 meses se passaram. O escândalo sujo que ameaçava destruir Quentin Sterling há muito se tornara apenas uma nota de rodapé na história da imprensa. Celeste, confrontada com um processo por extorsão e total desprezo do público, desapareceu de cena. Quentin e Irene, cuja união nasceu em meio à crise, não se separaram. Eles continuaram se comunicando regularmente. Seus encontros, que começaram com difíceis reuniões de crise, se transformaram em um trabalho beneficente conjunto, que se tornou um foco inesperado para Quentin. Ele forneceu recursos financeiros e logística, e o Irene, um controle ético impecável. Eles se tornaram uma dupla cuja força se baseava em valores comuns. Eles organizavam leilões beneficentes em apoio a um fundo de assistência social para idosos. Certa vez, durante uma reunião após um leilão bem-sucedido, eles estavam sentados no escritório de Irene, analisando relatórios de doações. Você alcançou uma transparência incrível, Irene. Nenhum dólar foi para o lugar errado. Isso é impressionante, disse Quentin, recostando-se na cadeira. A transparência é a base da confiança, Quentin, respondeu Irene, reorganizando as pastas. As pessoas estão dispostas a doar dinheiro se souberem que ele irá para os necessitados, e não para despesas administrativas. A propósito, podemos economizar 5% em logística se passarmos a fazer entregas diretas de produtos aos abrigos. Concordo, essa é a sua visão. Mas eu gostaria de saber. Quentin interrompeu-se. Seu tom de voz tornou-se repentinamente mais pessoal. Por que você é tão dedicada a essa fundação? Aos idosos? Irene ergueu os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele lhe fez uma pergunta pessoal, não relacionada aos negócios. Minha avó, ela ficou muito sozinha no final da vida, apesar de eu ter tentado estar ao lado dela, disse Irene baixinho. Eu vi como a sociedade esquece aqueles que já não podem gerar lucro. Eles precisam de proteção e dignidade. Quentin assentiu. Sua sinceridade sempre o desarmava. Naquele momento, ele percebeu que sua admiração pela integridade e humanidade dela se tornara muito mais profunda do que simples respeito por uma parceira. Uma semana depois, quando Quentin a convidou para ir ao seu escritório para o suposto relatório final, ele pediu a Henry que os deixasse a sós. Quentin colocou uma pasta bem organizada sobre a mesa de Irene. Isso não é um relatório, Irene. É um presente, começou Quentin. Quero que você administre esse fundo diretamente. Estou oficialmente transferindo o fundo para você. Todos os ativos, toda a estrutura e a administração passam para você. É o seu fundo, para que você possa administrá-lo de acordo com seus padrões éticos. Não como minha funcionária, mas como amiga. Irene ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a pasta. Dentro dela, havia a documentação sobre a transferência de uma enorme fortuna. Quentin, isso é uma responsabilidade enorme. É um gesto incrível. Por quê? Perguntou Irene, com sincero espanto na voz. Porque você provou que, para você, os valores são mais importantes do que o dinheiro, respondeu Quentin, olhando nos olhos dela. Você precisava de uma ferramenta para colocar esses valores em prática. E eu precisava de alguém que provasse que essa ferramenta seria usada apenas para o bem. Esta é a minha maneira de agradecer por ter salvado meu nome e minha alma. Aceite isso. De um amigo. Irene fechou a pasta. Tudo bem, Quentin. Eu aceito.
E prometo que esse fundo será tão impecável quanto a verdade que eu defendi. Esse momento consolidou a conexão única entre eles. Eram aliados, construídos sobre uma base de confiança absoluta e ideais comuns. Desde que Quentin transferiu o fundo para Irene, a comunicação entre eles se tornou uma tradição frequente e alegre. Seus encontros há muito ultrapassaram o âmbito dos negócios. Eles trocavam opiniões sobre as últimas notícias, discutiam exposições e debatiam livros de filosofia. Quentin percebeu que essas horas com Irene eram a única coisa que lhe dava a sensação de uma vida autêntica. Ele se apaixonou por uma mulher que não queria nada dele, exceto honestidade. Ele se apaixonou por sua ética inabalável, por seu olhar claro, por sua capacidade de ver o mundo sem ouropel. Essa admiração se transformou em um sentimento profundo e absoluto. Quentin percebeu. Não era apenas uma paixão, era para sempre. Para provar a si mesmo essa certeza absoluta, Quentin deu um passo impensável. Ele foi à joalheria mais famosa, cujos anéis de noivado exclusivos se tornaram lendários. Essa marca era famosa por vender seus anéis de noivado exclusivos apenas uma vez na vida de cada comprador e somente mediante a apresentação do passaporte. Isso enfatizava que a escolha era feita apenas para uma pessoa. Quentin chegou à oficina, apresentou seu passaporte e fez a compra. "Senhor Sterling", perguntou o joalheiro, com um leve espanto. "Você está ciente de que esta pedra da fidelidade é sua única chance? Você não poderá repetir a compra, mesmo que a perca." "Estou ciente", respondeu Quentin, sentindo uma calma incomum. "Tenho certeza absoluta. Finalmente encontrei algo que vale a minha única tentativa. Esse anel não era apenas uma joia cara. Era a encarnação física de suas intenções, não deixando chance para recuos." Em seguida, Quentin começou a se preparar. Ele sabia que Irene não gostava de exageros, então o local do encontro deveria ser perfeito. Ele mesmo foi ao restaurante Panorama e deu instruções pessoais ao gerente. "Não preciso de uma reserva. Preciso que essa mesa seja a única mesa nessa sala", ordenou Quentin. Ele pediu que a iluminação fosse ajustada de forma que incidisse apenas sobre a mesa deles, perto da janela, e que o resto da sala permanecesse em uma sombra suave. Ele encomendou a entrega daquelas mesmas rosas brancas, símbolo de seu relacionamento puro e imaculado. Mas ele queria que ela brilhasse. Ele queria que ela se sentisse especial, não como uma parceira de negócios, mas como a mulher que ele ama. Quentin escolheu e enviou ele mesmo um grande pacote anônimo para o endereço de Irene. Dentro, havia um maravilhoso vestido de noite de um vermelho profundo e sapatos de salto alto combinando, do tamanho perfeito para ela. Em cima, havia um cartão escrito com a letra dele. "Você é meu único tesouro. Que esta cor mostre o quanto você brilha, para uma estrela mais brilhante desta noite. Até breve. K." A cor vermelha era um desafio. Um convite para deixar para trás a sua união profissional e contida e abrir um novo capítulo apaixonado. Depois de se certificar de que tudo estava pronto, Quentin ligou para Irene. A sua voz estava calma, embora por dentro estivesse nervoso. "Irene, aqui é Quentin. Temos ótimas notícias sobre o leilão da semana passada. O dinheiro chegou mais rápido do que esperávamos. Vamos comemorar? Que tal jantar hoje à noite?" "Parece ótimo, Quentin", respondeu Irene, concordando como de costume. "Na Brasserie? É um lugar tranquilo e poderemos discutir onde é melhor investir essa quantia." "Não." Quentin fez uma pausa. "Acho que devemos experimentar o restaurante Panorama. A vista é incrível. Reservei uma mesa para as 8. É só um jantar entre amigos, Irene. Até logo." Ele sabia que ela esperava uma noite simplesmente amigável. Ele sorriu. A surpresa seria melhor do que qualquer resultado. Após o telefonema de Quentin, Irene foi para casa. Ela planejava tomar um banho e escolher rapidamente algo elegante, mas discreto, para o jantar de sexta-feira. Ela pensava no que precisava discutir com Quentin. Provavelmente, ele havia encontrado um novo programa de ajuda eficaz.
Quando ela entrou em seu apartamento, havia uma caixa grande, perfeitamente embalada, sem remetente, mas com o logotipo de uma boutique muito cara. Estranho, murmurou Irene. Ela não tinha feito nenhum pedido. Ela abriu a caixa. Dentro havia um lindo vestido de noite de um vermelho profundo, feito de seda esvoaçante, e sapatos de salto alto combinando, escolhidos com perfeição. Irene olhou para o conjunto com pura perplexidade. Vermelho era a cor do drama, a cor da atenção, a cor que ela evitava cuidadosamente em sua vida. Ela encontrou um pequeno cartão escrito com a caligrafia de Quentin. O coração de Irene se emocionou. Você é meu único tesouro. Que esta cor mostre o quanto você brilha, para a estrela mais brilhante desta noite. Até breve. Capa. Irene sentou-se lentamente no sofá, segurando o cartão nas mãos. Tesouro? Estrela? Não era apenas uma atenção amigável. Amigos não dão vestidos que custam milhares de dólares, ainda mais de uma cor que grita paixão. A comunicação entre eles sempre foi de linhas puras e absoluta discrição. Esse vestido era uma violação de todas as regras. Ele tem certeza de que vou com ele discutir a logística? Pensou Irene. Ou isso é algum tipo de grande engano? Ele me confundiu com outra pessoa? Irene sentiu uma emoção crescente, misturada com intriga. Quentin sempre foi honesto com ela, mesmo quando essa honestidade era dolorosa. Ele nunca jogou com ambiguidades. Então, isso era uma insinuação intencional. Ela olhou para o relógio. Tinha apenas 1h30. Irene tomou uma decisão. Ela vestiria aquele vestido. Seria seu desafio e sua resposta à pergunta que ele ainda não havia feito. Se ele queria que ela brilhasse, ela brilharia. Irene estava deslumbrante. A cor vermelha do vestido, que ela evitava há tanto tempo, combinava com ela de uma forma surpreendente, realçando sua beleza discreta. Quando saiu do táxi em frente ao panorama, sentiu-se uma pessoa completamente diferente. O garçom a conduziu até o salão. Irene viu que ele estava completamente vazio, exceto por uma única mesa perto da janela. A luz estava fraca, uma música suave tocava e, como ela já sabia, havia rosas brancas sobre a mesa. Este não é um jantar entre amigos. Esse pensamento a atingiu com nova força. Quentin já estava esperando. Ele não estava com seu paletó habitual, mas com um terno caro e perfeitamente costurado. Ele se levantou quando ela se aproximou, e em seus olhos brilhava uma mistura desconhecida de nervosismo e admiração. Irene, você veio, e você está realmente radiante, disse Quentin baixinho, sua voz cheia de sincera admiração. Irene sentou-se com o coração batendo forte. Ela colocou as mãos nos joelhos, tentando manter a calma. Rosas, salão vazio, panorama, quentinho. E este vestido, começou Irene com a voz firme. Você mentiu para mim ao telefone. O que você está realmente comemorando aqui? Quentin contornou a mesa e puxou uma cadeira para ela. Ele não fingiu mais. Quentin olhou diretamente nos olhos da moça. Eu sei que te convidei para um jantar entre amigos, mas menti. O problema é comigo, e com o fato de que não consigo mais fingir que nossos encontros são apenas amizade. Ele fez uma pausa e continuou. Este não é um jantar entre amigos. É um encontro. Irene, eu admiro você mais do que qualquer pessoa que já conheci, e quero conhecê-la fora do contexto da verdade e dos princípios. Irene respirou fundo. Encontro! Repetiu Irene, com uma mistura de confusão e curiosidade na voz. Bem, Quentin Sterling, este é certamente o acordo mais imprevisível que você já fez. Eles começaram a jantar e a conversa fluía naturalmente. Ele falou sobre seus sonhos, sobre antigas ambições não realizadas. Ela falou sobre os livros que lia e sobre como percebeu pela primeira vez o que significava lutar pela justiça. A tensão associada à surpresa foi desaparecendo, dando lugar à sua habitual e profunda proximidade intelectual. Quando o garçom serviu a sobremesa, Quentin respirou fundo. Ele sabia que o momento havia chegado. Irene, disse ele, afastando o prato.
Quero lhe mostrar uma coisa. E ouça-me até o fim antes de tirar conclusões. Quentin lentamente tirou um estojo de veludo do bolso interno. Ele o abriu e a luz da lâmpada brilhou a pedra da fidelidade. Um anel único, que ele só poderia comprar uma vez na vida. Irene suspirou. Ela não conseguia tirar os olhos do anel e dos olhos dele, cheios de determinação. Ele estendeu a caixinha para ela. Não estou pedindo que você o coloque agora, mas peço que entenda o seu significado. Ele significa que meu coração e meu futuro pertencem somente a você, independentemente do resultado deste jantar. Não posso voltar atrás. Irene pegou o presente com a mão levemente trêmula. Ela olhou para o anel, depois para Quentin. Ninguém jamais demonstrou por ela uma confiança tão absoluta e intransigente. Ele expôs completamente sua alma. Quentin, começou Irene com a voz rouca. Este é o ato mais honesto e assustador que já vi na vida. Você não apenas me convidou para um encontro, você me entregou seu destino. Ela fechou a caixinha e a colocou de lado. Sempre achei que nossa conexão fosse uma união de princípios. Eu nem imaginava que você via em mim algo mais do que uma parceira e amiga, disse Irene com lágrimas nos olhos. Aceito sua confiança absoluta, porque sei que você não é capaz de mentir. Ela respirou fundo, olhando para ele com uma clareza surpreendente. E aqui está a minha verdade. Não posso aceitar este anel hoje porque não quero que nosso relacionamento comece com tanta pressa. Mas eu percebi, eu também te amo. Eu amo o homem que ousou ser honesto. Eu percebi isso no momento em que vi que você estava disposto a perder tudo pela verdade. Quentin congelou, seu rosto iluminado por uma alegria incrível. Não era apenas aceitação, era um reconhecimento completo e mútuo. Irene, sussurrou Quentin, sua voz trêmula. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a palma dela. Aceito seus sentimentos, disse Irene e pediu que ele se inclinasse para mais perto. Quentin se inclinou para frente. Eles se beijaram. Não foi um beijo apaixonado, mas longo e gentil, selando o início de seu novo relacionamento. Uma união baseada em uma verdade comum e um amor inesperado, mas incondicional. Depois daquela noite no panorama e do reconhecimento mútuo, Quentin e Irene começaram um capítulo totalmente novo. O romance deles se desenvolveu de forma incrivelmente romântica e intensa, refletindo a paixão sem precedentes que Quentin havia reprimido por tanto tempo. Irene não começou a usar a pedra da fidelidade imediatamente. A caixinha permaneceu na gaveta de sua mesa como um símbolo da promessa que deveria ser confirmada com o tempo. Quentin aceitou essa condição, mas isso não significava que ele se tornasse reservado. Pelo contrário, sua paixão, antes direcionada à conquista dos negócios, agora era totalmente dedicada a Irene. Eles estavam juntos há 6 meses, e esses 6 meses se tornaram para eles um período repleto de emoções intensas. Quentin organizava encontros inesquecíveis para eles. Voos espontâneos em um jato particular para ver o nascer do sol, jantares surpresa, onde um chefe pessoal preparava os pratos favoritos de Irene diretamente no terraço deles. Passeios noturnos, durante os quais eles passavam horas discutindo livros e fazendo planos. Irene, por sua vez, desabrochou. Ela percebeu que Quentin não era apenas rico. Ele era generoso em emoções, atenção e profundidade. Ela se convenceu completamente de que o coração dele era tão ardente quanto sua mente. Não havia cálculo frio nesses gestos românticos. Eles eram uma expressão pura de amor, condizente com a magnitude de sua natureza. O trabalho conjunto deles na fundação prosperou, e o relacionamento pessoal deles se tornou uma combinação perfeita, uma parceria intelectual profunda, reforçada por um sentimento ardente e incondicional. Nunca imaginei que o amor pudesse ser tão intenso e seguro ao mesmo tempo, confessou Irene a Quentin durante um passeio noturno. Porque você é minha única paixão, Irene, respondeu ele, segurando sua mão. Ao seu lado, não preciso construir muros. Você é minha fortaleza e meu farol.
Durante uma de suas típicas noites românticas, eles estavam sentados em seu café favorito, simples. Irene organizava os documentos da fundação, enquanto Quentin a observava. Irene, disse Quentin. A caixinha ainda está na gaveta da sua mesa. Irene ergueu os olhos. E o que você quer dizer com isso? Quero dizer que não posso mais esperar, sorriu Quentin. Nestes 6 meses, você me provou que não foi uma decisão precipitada. Você é minha única tentativa, meu único amor e minha única verdade. Você está pronta? Irene não respondeu com palavras. Ela estendeu a mão para ele, e Quentin colocou o anel da fidelidade em seu dedo. O anel, comprado 6 meses antes, encaixou-se perfeitamente. O casamento deles foi tão sincero e íntimo quanto o relacionamento deles. Foi realizado em um pequeno círculo de pessoas próximas e parceiros da fundação. Não havia centenas de convidados e decorações pomposas, mas havia luz, amor e uma felicidade profunda e palpável. Quando chegou a hora do brinde, Quentin ergueu a taça, abraçando Irene pelos ombros. Ele olhou para sua esposa, vestida com um vestido branco simples, mas elegante, que brilhava não por causa dos diamantes, mas por causa do sorriso dela. Quero agradecer a minha esposa, Irene, começou Quentin, com a voz cheia de emoção. Ela me ensinou que a verdade é a melhor moeda. Nosso amor nasceu do escândalo mais sujo e público que poderia acontecer. Mas nós dois somos gratos por esse encontro casual. Ele olhou para Irene. Se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria te encontrado. Obrigado por me aceitar não pelo meu nome, mas pela minha pessoa. Por ser minha verdade eterna. Irene o abraçou com mais força. E obrigada a você, Quentin, por arriscar tudo em nome da honestidade. Nossa história provou que mesmo da maior mentira pode nascer o amor mais verdadeiro. Eu te amo. Eles eram casados. Uma união de princípios e amor. E sabiam que sua vida juntos seria tão forte quanto a verdade que os unia.